Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo e acompanhe e tenha tudo aí na palma da sua mão com o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Você pode acompanhar o campeonato alemão gratuito. É só fazer o download aí que tem um link na descrição, faz o download, tem aí o OneFootball na palma da sua mão e acompanhe tudo que acontece no mundo da bola. Bom, galera, vamos falar aí sobre o Flamengo, a ausência, né, do Arrascaeta, o Arrascaeta que vai precisar tratar, agora tem a questão muscular, do adutor, tem, paralelo a isso também vai a questão ali que vai acompanhando do pubis, né, um bom tempo já. Então, o Arrascaeta ausente, alguns estão falando cerca de 30 dias, um mês e meio, o fato que ele vai perder muitos jogos importantes e tal, e vai perder, naturalmente, agora, a decisão do campeonato estadual contra o Fluminense, né? Então, o jogo de amanhã, a bola rola no estádio Maracanã, estaremos lá no pré-jogo, antes da bola rolar, você acompanha, e inclusive hoje nós temos a live com os membros, beleza? 8 horas, hein? 8 horas hoje, chega aí, anota aí na sua agenda pra gente bater papo, vamos já falar sobre esse Fla-Flu, falar sobre o sorteio, vamos resenhar. Você que é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo para você participar também. Então, sem o Arrascaeta, as opções que o Vitor Pereira tem, né? A gente vai passar por algumas opções que o Vitor Pereira tem, sobre algumas condições. Eu acho que primeiro, o Vitor Pereira querer que algum jogador do elenco do Flamengo, e aí a gente pode passar pelos que têm mais possibilidade, né, de substituir o Arrascaeta, Everton Cebolinha, Everton Ribeiro, Matheus França, eventualmente, pedir para qualquer um desses jogadores faça a mesma função, da mesma forma com que o Arrascaeta faz, já é o primeiro erro, na minha opinião. Nenhum desses jogadores tem as mesmas características do Arrascaeta. Eles podem ser parecidos em alguns aspectos e tal, mas o Arrascaeta é um jogador único nesse elenco do Flamengo, a forma dele de enxergar o jogo, a forma que ele pensa o jogo é único. Nenhum desses companheiros dele tem a mesma forma de se jogar, tem a mesma maneira de pensar o seu jogo, próximo à área, aquela questão um pouco mais decisiva da próxima área, naquele finalzinho ali do último terço, esse último passe, ou uma finalização. Eles podem ter algumas semelhanças, alguns companheiros em alguns aspectos, mas, então aquilo, se pedir para fulano, faça a função do tal, para reproduzir, não vai reproduzir. Não vai reproduzir. Então, vai precisar mudar alguns aspectos. E se nós, na minha opinião, passa ainda por ser mais importante ainda, e se nós abordarmos o tema contra o Fluminense tem um estilo de jogo em que pede um comportamento X ou Y, e a gente vai passar aqui com a ajuda da prancheta, já é outra ideia ainda. Então você tem a substituição de um jogador que ele é único, que ninguém no elenco tem a mesma característica que ele, e dentro disso ainda tem um adversário, porque na minha opinião a gente não pode imaginar que o Alcas, um futuro adversário do Flamengo na Copa Libertadores, e o Fluminense joga da mesma forma, e você acha que a mesma ideia ela vai solucionar contra os dois. Completamente diferente. Então, para esse jogo do Fluminense. E o primeiro, o que pede esse jogo contra o Fluminense? A gente viu o Flamengo fazendo isso no primeiro tempo. O Flamengo foi bem, o Flamengo fez um bom primeiro tempo. Um time equilibrado, um time bem ordenado, bem organizado e muito compacto. Nós observamos o Flamengo, quando a gente vê até nessa marca, né, essa densidade, né, defensiva, esse comportamento defensivo do Flamengo, de, né, ficar tudo muito próximo. Foi sem sombra de dúvidas o jogo que o Flamengo jogou com as suas linhas mais compactas de toda essa temporada, e ao longo de já tem um bom tempo, bons meses aí, a gente já pode botar aí num histórico aí, num passado aí recente, que o Flamengo não jogava tão compacto quanto a gente viu nos primeiros 45 minutos do jogo contra o Fluminense. Então tem essa ideia de você precisa colocar um cara para substituir o Arrascaeta, para suprir ali o Arrascaeta, e tem um comportamento defensivo também, porque tem uma questão ali que o que pede esse jogo contra o Fluminense. Você pode dar a bola para o Fluminense. Você não pode dar a bola para o Fluminense e não pode dar espaço para o Fluminense. Ou você pode ter mais bola que o Fluminense, mas você não pode dar espaço para o Fluminense. O que o Fluminense quer é bola e espaço. E o espaço, sem dúvida nenhuma, você não pode dar. E foi isso que o Flamengo no jogo nos primeiros 45 minutos, né? Que depois foi bem desequilibrado, teve algumas mexidas nada a ver e tal. O condicionamento também, a língua foi pro peito. E aí, porque isso tem um desgaste e a gente vai passar por isso. Então, o Flamengo teve um comportamento muito interessante. Primeiro, Everton Cebolinha. Quando a gente pensa no Everton Cebolinha, é que a gente está falando da estrutura do Flamengo com a bola, e a gente vai passar pela questão defensiva. Quando a gente coloca aqui um Everton Cebolinha, o Everton Cebolinha aqui me gera uma curiosidade. Traumas recentes
Everton Cebolinha com Ayrton Lucas, com Dorival, eles batiam cabeça. Nitidamente batiam cabeça, ocupavam o mesmo corredor, então por muitas das vezes o Ayrton Lucas perdia profundidade, porque o Everton Cebolinha já estava ocupando aquele espaço, as ultrapassagens eram engessadas, vamos falar a verdade, era uma porcaria com os dois ali ocupando ali o mesmo corredor. Então eu tenho uma curiosidade de saber qual seria o comportamento se for o Everton Cebolinha, né, dando um exemplo, ele não vai ficar tão por dentro assim, até porque, né, ele tem essa questão de jogar um pouco mais por fora. Eles vão ter que, quando um tá por fora, o outro tá no meio espaço. Quando um tá no meio espaço, o outro vai estar aqui por fora. Então, quer dizer, tem de haver uma simbiose ali entre eles, porque são jogadores de características semelhantes que gostam de ocupar esse espaço. Apesar de um ser canhoto, de um ser destro, de um ser um meio atacante, um ponto esquerdo, outro ser um ala esquerdo ou um lateral esquerdo, eles pensam pelo mesmo caminho, bem abertos, né, pelo lado explorando esse corredor. Então, primeiro que é essa dúvida que a gente tem. A outra, sem o Everton, sem o Arrascaeta e com o Everton Cebolinha, essa pressão que você pode exercer na saída de bola, foi no jogo, inclusive, que o Pedro não jogou. E aí quando você tem, por exemplo, o Pedro e o Arrascaeta nessa condição de fazer uma pressão, para eles é um pouco sacrificante, então são os dois até que têm esse menos exercimento de pressão, são os que menos exercem essa pressão com tanta força ao portador, eles pegam mais ali a linha de passe. O Everton te contribui para isso. O Everton Cebolinha tem esse deslocamento rápido, né? Ele tem essa marcação mais ativa, ele é mais ligeiro, então para ele favorece esse modelo de pressão. Você consegue pressionar. Não dá para saber com o Everton Cebolinha se o Vitor Pereira ia trabalhar numa linha com 5-2-3 com o Everton Cebolinha, ou mais possivelmente, né, eu acho que assim é mais provável, que se fosse um 5-3-2, né, e aí você tem o Everton ocupando pelo lado esquerdo, ou até mesmo se ele quiser, ele puxa o Gabigol também para cá, mas a possibilidade maior da gente ver isso aqui. E aí ele ocuparia bem esse lado aqui no setor, na questão sem bola. Muito importante a gente falar da questão sem bola nesse jogo contra o Fluminense. O Everton Ribeiro, que é praticamente, né, é manual. Saiu o Arrascaeta, coloca o Everton. Vamos lá. Eu acho, né, que são jogadores bem diferentes. Eles, inclusive, pensam o jogo de forma diferente, né? A cabeça do Everton Ribeiro e a do Arrascaeta, ao se pensar futebol, eles pensam de forma diferente, porque nitidamente a gente vê que praticam de forma diferente. Hoje, a gente tem visto mais um Everton Ribeiro trabalhando muito mais na progressão do que sendo um jogador de criação nos últimos metros, né? A gente tem visto muito mais um Everton Ribeiro sendo pré-assistente, né? Antes da assistência é o Everton que participa. Então um jogador mais de progressão, tentando numericamente explicar, seria um camisa 8. Jogar pelo lado esquerdo para o Everton, nessa condição, não é confortável para ele, é evidente. Para o Everton teria de ser esse lado aqui, paralelamente a mais ou menos o que o Gabigol tem feito. Então para o Everton, o que seria, né, poderia fazer é adiantar o Gabigol, mas aí, olha, tu já tá mudando a estrutura. Você adianta o Gabigol para que ele fique mais centralizado e não ocupe tanto o lado esquerdo. Mas se o Everton fizer isso, ele precisa de ainda mais apoio desses dois jogadores por dentro, porque senão o Everton vai ter que fazer muito deslocamento de proximidade, né, para aproximar a bola, para triangular, porque ele vai ser o eixo da triangulação, e isso exige uma capacidade física que a gente até então não sabe se o Everton poderia cumprir, porque ofensivamente ele que ia precisar, né, rodar o campo todo na horizontal, não apenas na vertical, tendo ainda que ter força na perna, né? Nos últimos metros, para dar um chute, para dar um passe em profundidade, ele ficaria responsável por muitas zonas, né, dessa fase ofensiva. Até mesmo por isso, essa maneira aqui, ela equilibra um pouco mais, né? Você consegue atrair mais a marcação, fixa mais um pouco mais o Pedro. Nessa lógica, muda um pouco. Então já começa com uma grandíssima dúvida. E a outra é, na questão defensiva, imaginando que o Everton vai ficar nesse lugar aqui do Arrascaeta, nessa posição, ele cai para um lado que para ele não é tão confortável para fazer a marcação. Na verdade, essa posição para o Everton, ele fica meio torto, porque ele teria que cair ou para cá, e aí vamos seguir a mesma ideia. Do 5-3-2, ele caindo para cá, ou, muito menos, né? Creio que ele faria, né, o lado esquerdo ofensivo. Claro que, para esse movimento do Ayrton Lucas ia ser simples, porque o Everton não ia abrir para fazer jogada de linha de fundo, não tem mais a velocidade para isso, ele cai no meio espaço e aí liberaria o Ayrton Lucas. O Matheus França, ele tem teoricamente uma característica um pouco que semelhante quando a gente fala, né, dessa aceleração, desaceleração, é claro que é evidente, né, que a qualidade ela é infinitamente inferior, mas tem uma questão interessante ali. Ele tá confortável a receber nesse entre linhas, e aí que tá. Quando a gente fala do Arrascaeta, jogando, né, nesse setor aqui,
A linha de zaga tá aqui e a linha de volante tá aqui. O Arrascaeta e o Gabigol, os dois jogadores, eles têm muita conforto em receber nesse entre linhas. São jogadores que se posicionam bem, quando eles recebem, eles aceleram bem ali o jogo, já estão acostumados. O Arrascaeta faz isso muito bem, é o melhor jogador do Flamengo para fazer estar nessa posição, né, que é a função do entre linhas. A questão do Matheus França, ela passa pela sua intensidade sem bola, que a gente vê o Matheus França muito oscilante, e aí principalmente ainda, né, pela questão da idade e tudo, a tomada de decisão. Esse cara aqui, esse cara é muito importante pro jogo ofensivo do Flamengo. Ele é importante, seja com bola ou seja sem bola, até para puxar a marcação, para dar o corredor. É aquele jogo invisível que a gente acaba não observando, principalmente sem bola, mas que esses caras, eles são fundamentais, até mesmo para o apoio dos jogadores que trabalham por dentro. Tende a haver um movimento sincronizados ali, porque senão encaixa a marcação do adversário e esse cara não vai participar. Por muitas vezes, vamos usar o próprio exemplo do Arrascaeta. Um Arrascaeta, quando ele não tem a mobilidade suficiente, quando o Arrascaeta a gente vê muito engessado, e o Flamengo ao todo muito engessado, a gente vê que praticamente não cria oportunidade. Praticamente não tem situação para decidir. Não tem situação para decidir. Então a questão do Matheus França, na minha opinião, passa pela tomada de decisão e pela leitura do espaço. Então, assim, gera uma enorme dúvida. Tem a questão defensiva, é a mesma coisa do Everton e do Everton Cebolinha e do Everton Ribeiro. Na minha opinião, o Everton Cebolinha e o Everton Ribeiro, eles acabam largando na frente, mas é aquilo. Você não pode pedir pro Everton Cebolinha a mesma coisa pro Everton Ribeiro e você não pode pedir para os dois fazer a mesma coisa que o Arrascaeta. Nenhum dos dois vai fazer daquela mesma forma. Porém, a questão do jogo contra o Fluminense, de como você quer fazer a leitura da marcação, ela pode influenciar essa tomada de decisão. O Everton Cebolinha, ele teria uma folga, né? Ele teria uma margem ali de vantagem. Contudo, essa dúvida enorme que fica entre o corredor externo com Ayrton Lucas e Everton Cebolinha seja um fator determinante, talvez, para que tenha um reajuste por então o Everton Ribeiro, para que o time fique simetricamente mais organizado. Quebra-cabeça, né? Essa é a tarefa do técnico. Um forte abraço a todos vocês, galera. Então anota aí, 8 horas. A gente vai se vendo por aqui, a gente debate sobre isso e muito mais. Grande abraço. Tchau, tchau.